Aleluia. A paz, igreja. Amém. Deus agradece a presença de todos nós aqui. E nós agradecemos muito mais, solicitando a tua presença, para que possamos dar continuidade ao nosso trabalho. Sim. E traga-nos inspiração, Sim. força, fé Sim. e seguir as tuas palavras. Amém. Obrigado, Senhor, Obrigada, por essa Jesus. oportunidade Sim, que Senhor. nos trazia até aqui. Vencendo os intempéries, mas com propósito. Louvar a tua palavra. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados e queridos, pastor Juninho, pastora Bárbara, Lu e o nosso guerreiro. É. Hoje eu escolhi uma palavra assim, procurando. Eu sempre encontro uma palavra que se relaciona a mim, a minha profissão, o que eu faço, quer dizer, profissão, eu sou militar aposentado, essa é a minha profissão. Ser bombeiro, instrutor de bombeiro, é uma opção de vida. Trazer ao próximo aquilo que Deus quer que a gente faça. É proteger e salvar vidas. Então, eu escolhi essa palavra aqui, fala sobre Provérbios 17. Aqui diz o seguinte: o amigo ama todos os momentos, é o irmão na adversidade. Então aqui eu tirando a limpo, o que isso quer dizer? Aqui ele nos ensina que a verdadeira amizade é a demonstração pelo amor e pela lealdade que se mantém em todas as circunstâncias. Um amigo fiel demonstra seu afeto não apenas em tempos fáceis, mas especialmente quando surgem dificuldades, agindo como um irmão ou irmão para oferecer apoio, conforto, compreensão nesses momentos de angústia. Lá em Isaías 41:10 diz também o seguinte: por isso não temas, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Amém. Eu fortalecerei e o ajudarei. Eu segurarei com a minha mão direita. Então eu cheguei a uma conclusão de que tudo em cima disso, o fator principal é a fé. Amém. Glória a Deus. Porque a gente, com a fé, a gente pode realizar muitas coisas. Coisas impossíveis a gente pode realizar. Glória a Deus. Então é um fato muito importante, por exemplo, que diz: a cura para os traumas emocionais está na fé, bem como para as
depressões, perturbações, desequilíbrios emocionais, está na nossa fé em Cristo Jesus. Eu lembrando disso daqui, eu me reporto ao último plantão que eu dei no Corpo de Bombeiro. Tivemos vários atendimentos durante o dia, e já quase no final do dia, nós recebemos um chamado que havia uma senhora lá em Apiúna, na beira do rio, que ia se jogar. Ela não quis falar com ninguém, foi para a beira do rio e sentou lá, ela só olhava para o rio. E aí a população não chegou até ela porque eles não tinham técnica para poder socorrer. Se eles se aproximassem, ela ia se jogar no rio. Então essa informação chegou para nós, aí lá assim, como a gente é proibido falar sobre futebol e religião, mas eu falo com meu Deus, eu falo com meu Jesus, eu falo com meu Espírito Santo. Meu Espírito Santo, eu chego lá, Espírito Santo, não desgarra de mim, não desgarra de mim, o tempo todo lembrando comigo. Eu entrei na viatura, aí eu falei, Espírito Santo, se ela não se jogou, não deixe ela se jogar, até que nós chegamos. Porque nós estamos com duas viaturas, elementos capacitados nesse tipo de resgate, né? Aí fomos para lá, e o tempo todo, não deixa ela se jogar. Amarra, quem está do lado dela, seja amarrado, amarra. E fui o tempo todo, a viatura aqui, né? Chegamos lá, eu já saí da viatura, desloquei, era uma rampa grande assim, bem amplo, lá na beira do rio. E ela sentada na beirinha do rio, sentada ali, né? Ela só olhava para o rio. Aí eu daqui de cima falei, Espírito Santo, não deixa, até agora nós vamos salvar. Aí a equipe terceiro em 3, né? Já tinha uma viatura do SAMU, né? Nós chegamos mais 2 viaturas, logo em seguida chegou da polícia também. Aí um bombeiro já preparado para se jogar na água, com equipamento, com roupa e tudo, né? Mas ele ficou uns 30 metros de distância dela, do lado dela, chamando a atenção dela, conversando com ela. Dona Maria, não vale a pena só fazer isso. Vamos conversar, vamos bater um papinho aqui. Enquanto isso, os outros 2 do resgate seguiram silenciosamente até o ponto de ataque. Aí quando um atacou, atacaram os 2 juntos, já imobilizaram ela e trouxeram para cima. Aí eu dei graças a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Aí passei pela viatura, que ela já estava na viatura do SAMU, né? E sendo retirada, medicada lá, dando remédio para ela lá, porque o SAMU pode fazer isso. Né? Eu cheguei para ela, falei, não sabia o nome, Dona Maria, Jesus te ama, tá? A senhora está em boas mãos. E fui embora. Agradeci o tempo todo. Glória a Deus. E é assim, todo o atendimento que eu vou fazer lá, eu sempre chamo meu companheiro inseparável, que é o Espírito Santo. Amém. Venha comigo, me ajuda. Estamos nessa. Tudo, graças a Deus, até hoje, não perdi nenhum. Quando a gente chega já está em óbito, não tem, já foi, né? Mas todos que eu cheguei, não perdi nenhum. Glória a Deus. Glória a Deus. Sempre pedindo ajuda. Então a fé vale para a gente e vale para o outro também. Isso é um testemunho exato, né? Essa palavra aqui. Eu vou vasculhando, vou encontrar uma palavra, sempre cai com algo que está em mim, que eu passei e que eu faço. Isso é muito gratificante. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido Deus, muito obrigado.
por essa oportunidade. Estamos aqui reunidos no Teu nome, Senhor. E peço, Senhor, louve nossa presença e abençoe todos nós que ficaram em casa, aqueles que não puderam vir, que estejam abençoados com a vossa graça. Pai, dá-nos proteção e vida longa, prosperidade, saúde e paz. Cuide da nossa igreja, da tua igreja, que está no nosso sol sagrado. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor essa noite. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar a Deus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nessa noite, Pai, chuvosa, Pai, nesse frio, Pai, nós queremos, Senhor, te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem um propósito para tudo, Senhor. Então, nós não queremos questionar o propósito, a forma como o Senhor faz, mas nós queremos viver esse propósito, Deus, em nome de Jesus. Se até que o Senhor tenha nos sustentado, Senhor, nós cremos que o Senhor tem algo melhor para este lugar, para essa localidade, Pai. O Senhor tem milagres para fazer aqui, Senhor, Pai. O Senhor tem salvação, libertação para fazer nesse local, Pai. Em nome de Jesus, que daqui em diante também o Senhor continue nos sustentando nessa obra, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos pela nossa oportunidade, pelo privilégio de estar aqui, Senhor. Pela nossa vida, pela nossa saúde, pela nossa família, Senhor. Que o Senhor tenha guardado e livrado de todo o mal. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Ouvindo os fariseus a lhes falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra mim apedrejar. Aleluia. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase eu tiro a pedra.
falaram sobre essa senhora que estava ali prestes a tirar a sua vida, eu já estava pensando nesse primeiro louvor, que é justamente o primeiro louvor que tinha escolhido. Porque o vazio que havia ali, como relata na canção, aquele vazio ali, sabe, as pessoas tentam preencher com tantas outras coisas, mas nada é tão grande igual a presença de Deus. Exato. Por isso que as pessoas às vezes procuram algo que possa lhe preencher e se entopem de remédios, drogas, bebidas, e festas e amigos, e elas podem somar tudo isso junto, mais um pouco, e dinheiro, e o que mais elas quiserem, e ocupar o seu tempo, sua cabeça com várias coisas. Mas sabe, às vezes ela vai se sentir sozinha no meio da multidão, porque o espaço da presença de Deus, ele não pode ser preenchido por nada, porque não há nada maior que Deus. Amém? Amém. Então, somente em Deus podemos, assim como diz a canção, ser preenchidos, ser completos. Nós não fomos criados para vivermos soltos, desgarrados, nós somos feitos para viver para Deus. Então, nós só se completamos quando temos a presença dele. Amém? Glória a Deus. Santo, santo. Exaltamos o teu santo nome, Senhor. Tu és digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Tudo que é em nós, toda a nossa força, seja para glorificar o teu santo nome. Todo o nosso fôlego, toda a nossa vida seja para te adorar o teu santo nome. Santos e os anjos se prostram aos seus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a Ele.
Glória a Deus. Nada vai impedir a gente de louvar o nome do Senhor, nem que a gente tenha que gritar, porque caixa de som e microfone é apenas um acessório. O louvor ao Senhor está no fôlego de vida que Ele nos deu. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo, nós te exaltamos. Glória
vai evangelizar. Para algumas pessoas é muito... A gente fala Jesus te ama e a gente vê que para elas é muito difícil ouvir isso e aceitar. Pode se sentar. Porque eu parei para pensar nisso. Porque a gente é muito fácil, né, para a gente falar Jesus te ama. Mas talvez se a gente parar para pensar, a gente aceitar que Jesus nos ama, por exemplo, para mim sempre foi difícil. Uma coisa difícil de lidar. Porque a gente falar para uma pessoa é uma coisa, agora ela se sentir amada já é outra coisa, né? Então, ouvir isso para algumas pessoas pode ser muito difícil mesmo, porque elas têm dificuldade de se sentir amadas. Amém? Amém. Então, que a gente possa sempre levar esse amor de Cristo. Não só com palavras, mas também com atitudes. Porque as palavras a gente fala agora e daqui a pouco a pessoa já esqueceu, mas uma atitude, ela vai gravar e vai levar para o resto da vida. Amém? Amém. 2 Reis, o livro de 2 Reis, 2 Reis 5. 5, verso 10. Aqui é a passagem onde fala do capitão do exército do rei da Síria, o Naamã, que estava leproso. Eu vou ler a partir do 10, mas lá no primeiro verso descreve ele, né? Ora, Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem notável diante do seu senhor e honrável, porque por seu intermédio o Senhor havia conseguido libertação à Síria, e ele também era um homem poderoso e valente, porém era leproso. Amém? Então vamos para o 10. E Eliseu enviou uma mensagem a ele dizendo: vai, te lava no Jordão 7 vezes, e a tua carne virá novamente a ti, e tu serás limpo. Porém Naamã ficou irado, e foi-se embora e disse: eis que eu pensei que ele certamente sairia até mim, e se porá de pé e clamará o nome do Senhor seu Deus, e baterá com a mão sobre o local e recuperará a lepra. Não são o Abana e o Farpar, os rios de Damasco, os melhores do que todas as águas de Israel? Não posso eu me lavar neles e ficar limpo? Assim, ele se envolveu e partiu em fúria. Mais adiante, né? Primeiro eu vou falar sobre isso. Naamã, um homem muito importante, né? Um capitão do exército do rei da Síria. Então ele era o principal dos principais, né? E só que ele tinha uma doença, ele estava tomado de lepra. E ele foi até o profeta, aqui diz, ele foi até Eliseu e como ele esperava ser tratado, né? Como tal autoridade. Quando ele chegasse, ele esperava ser tratado com honras e com pompas, né? E que o Eliseu ali viesse, colocasse a mão na cabeça dele, colocasse a mão naquela lepra e que ele fosse curado, e que ele queria um grande evento, na verdade, né? Ele queria um acontecimento, algo, né? Mas não. Ele mandou um mensageiro, nem foi ele que foi dar o recado, ele mandou um mensageiro, ó, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no rio. Né? Então, imagina chegar uma grande autoridade aqui na nossa cidade, ir lá e dizer que quer falar com o prefeito, daí o prefeito manda sei lá, o motorista dele, vai lá e fala para ele ir lá tomar um café contigo na cafeteria lá. Foi mais ou menos isso que aconteceu aqui. E ele ficou muito furioso porque o Rio Jordão, para a gente ter uma base, ele era
não eram águas cristalinas, né? As margens eram de lama, né? Uma água escura, turva. E ele quis dizer, não, eu não vou me enfiar nessa lama aí para entrar nesse rio, porque lá na minha terra tem rios excelentes de água limpa, né? Não poderia eu me banhar lá e ficar limpo. Mais adiante, eu não vou ler aqui, mas o servo dele disse, mas o senhor já não está aqui? O rio não está ali? Se ele te mandasse fazer outras coisas muito mais difíceis, o senhor não faria para ser curado? Então, vai ali, mergulha 7 vezes e se for para acontecer, vai. Se não for para acontecer, pelo menos a gente tentou, né? Então ele foi lá e fez assim como o profeta disse, mergulhou 7 vezes e foi curado. Sabe, o que me atenta nessa palavra é que a gente às vezes quer fazer muitas coisas para Deus, promessas, a gente faz promessas de que vai fazer tal coisa, que vai, sei lá, vou fazer 90 dias de jejum, vou ler a Bíblia em um mês, vou ficar 1 ano sem comer carne, vou ficar 2 anos sem celular, sabe, a gente faz promessas, coisas, muitas vezes até coisas inalcançáveis a gente promete. E o que Deus quer, às vezes o básico, o pequeno, a gente acaba não fazendo. Né? A gente acha que para ter o favor de Deus a gente precisa só, se a gente fizer algo muito extraordinário, porque vai acontecer e vai mover os céus e a terra. E às vezes o que Deus quer é algo simples da gente, que a gente não está fazendo. Assim como era simples para ele ali, sem plateia, sem nada, só simplesmente mergulhar 7 vezes no rio que estava ali do lado dele. Então nessa noite é um momento de ofertas, amém? Amém, glória a Deus. E que a gente possa ter esse coração de fazer para o Senhor o simples, o que está ao nosso alcance. Que o extraordinário, o inalcançável vai chegar na nossa vida, mas que a gente comece hoje a fazer aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que veio à nossa mão para fazer. Sim. Amém? Amém. Porque não adianta eu dizer, não, se eu ficar muito rico eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para... Não, se você já não faz com o que você tem, você não vai fazer quando ficar muito rico. Então comece a fazer, essa palavra é para mim também, começar a fazer com aqueles recursos que eu tenho. Começar a repartir daquilo que eu tenho, não daquilo que eu vou ter. Porque você não pode repartir algo que você ainda não tem. Amém? Amém. Então nessa noite, com esse coração grato ao Senhor, vamos estar ofertando e dizimando ao Senhor. Amém? Em nome de Jesus, traga à frente e daremos orando em seguida. Senhor,
semeadas, Senhor, nesse altar, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essas ofertas, abençoe a casa, a família de cada um que está ofertando, Senhor, em nome de Jesus, produzindo 100 por 1, Deus, em nome de Jesus, essa semente produza frutos, Senhor, digno, Senhor, em nome de Jesus, que possamos agradecer ao Senhor hoje e sempre, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, pela saúde e pela provisão, Pai, que possamos honrar sempre o Senhor com o nosso melhor, Deus, em nome de Jesus. Aqui está, Senhor, a nossa oferta como forma de gratidão ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Pastora Bárbara, em nome de Jesus. Vamos receber a salva de palmas do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Uhul. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Vamos fazer um ato profético antes da gente começar? Amém. Vou pedir para o pastor Juninho trocar, pegar aquela lâmpada que está lá e colocar aqui. Nós vamos fazer um ato profético. Vai ficar escuro alguns segundos. Tem a lâmpada de emergência ali. Não tem problema, é assim mesmo, é ao vivo e a cores. Ficar no escuro. É. Vocês estão iluminados. Não tem problema, é assim mesmo. Exato. Ó, é ao vivo e a cores. Vai orando, vai orando. E esse é um ato profético. Eu estava lá atrás e eu estava falando assim, Deus, tá tão escuro naquele altar porque deu um problema aqui, né, na lâmpada, né? E eu estava lá atrás olhando e aqui estava tão escuro. Só uma lâmpada é pouco, né? Estava tão escuro. Eu disse, Deus, em nome de Jesus, eu não aceito que falte luz no altar. E não vai faltar luz nesse altar. Amém? Glória a Deus, pastor, não vai faltar luz também no corpo dessa igreja. Esse povo que está sentado aqui pela fé, e este povo que vai se sentar aqui visivelmente aos nossos olhos, não vai faltar luz, não vai faltar palavra, não vai faltar revelação. A Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, quando está faltando luz, é porque está faltando palavra, está faltando revelação. Eu disse, não, em nome de Jesus. Se estava até hoje, daqui para frente não vai faltar mais. Em nome de Jesus, não aceito. Nós vamos ser uma igreja sustentada pela palavra, baseada na palavra, fundamentada na palavra, que ama a palavra, que ama a revelação, que caminha na luz da palavra. Né? A lâmpada nos pés, ela vai iluminar os teus caminhos, ela vai mostrar os tropeços, ela vai mostrar os obstáculos, ela vai abrir os teus olhos, vai te dar direção. Em nome de Jesus, eu declaro que nós vamos sair daqui hoje caminhando sobre a palavra de Deus. Aleluia. Amém? Amém. E os nossos pés não vão tropeçar. Porque andar pela fé não é andar de olhos fechados. Não é andar na cegueira. Às vezes a gente diz assim, né? Ah, eu não ando pela vista, eu ando por fé. Mas não quer dizer que eu ando de olho fechado, né? Os olhos do meu entendimento, os olhos do meu coração precisam estar abertos, atentos. A nossa fé, ela precisa ser ativa, e ela precisa ser prática, e ela precisa ser inteligente, e ela precisa ser uma fé pautada na palavra de Deus. E nós vamos falar disso hoje. Abre a sua Bíblia comigo em Hebreus, no capítulo 11. E quando eu cheguei, eu olhei o senhor Otaviano com esse boné lindo, escrito bem grande, fé. E eu estava vindo no carro, a gente veio orando, e eu falei com Deus, assim, dá meu bom meus pensamentos, e falei com Deus, confirma a tua palavra. Porque às vezes a gente não tem uma palavra revelada, e às vezes a gente tem algumas, e não sabe qual delas Deus quer falar. E eu vim com duas palavras no meu coração, e eu disse, Deus, o Senhor, por favor, me confirma qual é a palavra. E quando eu cheguei aqui, o senhor Otaviano com o boné, eu falei, ó, o senhor Otaviano tá ligado no Espírito.
Deus quer falar conosco nessa noite, amém? Então abre o seu coração, permita que essa palavra entre, permita que essa palavra te encontre, né? Permita que essa palavra acesse o teu espírito lá no teu interior, porque toda palavra enviada por Deus, ela é enviada com um propósito. Qual que é o propósito da palavra? Discernir os meus pensamentos e as intenções do meu coração. Então a palavra de Deus, ela vem para trabalhar no nosso interior. E Hebreus, capítulo 11, fala de algo extraordinário. Uma palavra mega conhecida, que às vezes a gente já fala até de cor. Mas não importa. Quantas vezes Deus quiser falar, todas elas a gente vai ouvir, amém? Amém. Hebreus capítulo 11. Há uma graça de Deus bem especial nesse lugar. Muito obrigada, Jesus. Hebreus 11, o verso 1. Nós vamos ler o 1, o 2 e o 3. Amém? Amém. Ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. Porquanto foi mediante a fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Olha que extraordinário. Então a fé, ela é o meu firme fundamento. Um fundamento é algo que está embaixo. O fundamento é aquilo que está escondido. Às vezes está enterrado. Às vezes está no subsolo. Às vezes a gente não consegue ver o fundamento, né? Você não consegue ver o fundamento dessa obra física aqui. Você vê o piso, você vê o chão, mas você não está vendo o fundamento por baixo que foi feito para levantar essas paredes. Mas existe um fundamento, existe uma base que está dando estrutura para toda essa construção. Então, o fundamento é a parte mais importante de qualquer coisa que a gente vai construir na nossa vida. Tudo que você for fazer, uma faculdade, um trabalho, abrir o próprio negócio, o seu casamento, a criação dos filhos, o seu ministério, o cuidado com a sua saúde, a sua vida pessoal, tudo, você tem que olhar o fundamento. Qual é a base que você está fazendo aquilo? Qual é o fundamento? Tem uma palavra te dando respaldo? Tem uma palavra te dando direção? Tem uma revelação de Deus para você fazer aquilo? Tem uma direção no Espírito para você fazer aquilo? Esse é o fundamento. Não é uma fé de um pensamento positivo. Que você fica meditando e pensando positivo. Lá sentado na pedra, na frente do mar. Pensamentos positivos. Não, é uma fé firmada na palavra de Deus. E foi, porque aqui ó, no verso 3 a gente leu, tudo foi criado por meio da palavra. E aquilo que hoje você pode ver, o mar, as estrelas, os animais, a natureza, as frutas, o ser humano, foi criado através de algo que não existia. A terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito Santo estava ali, a postos, esperando uma palavra para que ele pudesse se mover. Então foi nos dado um fundamento. A Bíblia fala que ninguém pode colocar outro fundamento a não ser aquele que já foi colocado, que é Cristo Jesus. Então ninguém pode inventar um outro fundamento, ninguém pode criar um outro Jesus Cristo. Já foi estabelecido um fundamento, Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo é a própria palavra de Deus. É o verbo
carne. Jesus não era visível. Jesus era invisível. Jesus era uma palavra. E aquela palavra se tornou carne, então se tornou visível aos olhos de muitos. Então, só é possível construir algo se houver um fundamento muito bem colocado. Por isso que Jesus ensina que se a pessoa construir uma casa sobre a areia, ela está sendo imprudente. Porque é uma construção que tem uma base mole, insegura, fraca, sem estrutura. Vai vir uma chuva, vai vir um vento, vai derrubar tudo. Mas aquele que constrói sobre a rocha, esse está sendo prudente. Toda a construção dele vai ser preservada. Todo o trabalho que ele fizer vai ser preservado. Pode até soprar o vento, pode até correr os rios, pode vir uma enchente, não vai derrubar. Porque ela está bem firmada. E a gente se preocupa muito às vezes com as estruturas, né, aparentes. E a gente se preocupa muito pouco com o fundamento, com o lado de dentro, que é a base de todas as coisas, né? Então, nós vemos através da fé, os nossos olhos da fé, do nosso entendimento é que precisam se abrir, e o nosso entendimento se abre através da palavra. Romanos 12 fala que a nossa mente ela é renovada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é que traz essa transformação de mente. E aí eu fiquei pensando nisso ontem, né? Onde eu estava pensando em algumas palavras, e eu estava pensando nessa aqui. O que sustenta um homem para ficar 100 anos construindo uma arca sem nunca ter chovido na terra? Ele construiu um barco para andar na água, uma água que não existia, porque nunca tinha chovido sobre a terra. E Deus mandou ele construir uma arca porque ia vir um dilúvio, ia vir muita chuva. Ele nem sabia o que era chuva. Noé não sabia o que era chuva. Deus falou que vai vir chuva. Ô pai, mas o que é chuva? Eu não sei o que é chuva, eu nunca ouvi falar essa palavra, chuva. Mas Deus falou que vai vir, mandou construir uma arca, então vamos lá. E o que sustenta um homem para ficar 100 anos da vida dele construindo algo que ele nunca viu na vida? A fé. O que sustenta um homem? O que sustentou Abraão 25 anos? Acreditando que viria um filho, como Deus falou. Deus falou que viria um filho, mas Deus não falou quando ele viria. Deus só falou que ele viria. Deus não falou quando. Deus falou para mim que eu teria um filho, eu, Bárbara. Deus falou para mim que o Noah viria. E Deus falou quando? Deus falou 1 ano. Daqui 1 ano tu vai segurar o teu filho. E Deus já estava falando do Noah há muitos meses, me preparando. Então eu sabia que viria um filho. Deus deu a data, Deus deu o nome, Deus deu tudo. Aí é mais fácil a gente crer. Né? Ainda assim tu tem que crer, porque é uma coisa que era impossível. Mas eu tinha uma palavra, eu tinha uma data, eu tinha um planejamento que Deus havia compartilhado o que ele queria. O Abraão não teve nada disso. O Abraão só ouviu Deus dizer que ele ia ser pai. E ele já tinha muita idade. Ele tinha 75 anos quando ele recebeu a promessa de que ele seria pai. E o filho veio quando ele tinha 100 anos. E se Deus tivesse esperado 120 anos, o Abraão ia ter que continuar crendo? O que sustentou ele 25 anos naquela promessa? A fé. Ele tinha um fundamento. Deus falou. Eu conheço o Deus que falou. O fundamento dele era a palavra que ele tinha ouvido de Deus.
que ele levou 25 anos para ter. 25 não, sei, né? Mas que ele ficou 25 esperando a promessa se cumprir. Eu não sei quanto tempo tu está esperando algumas promessas. Tem palavras que eu recebi de Deus que já se cumpriram, como por exemplo essa do meu filho, do meu casamento também. Antes de eu conhecer o Juninho, eu acho que eu estava ainda fazendo faculdade, foi muito tempo atrás. Deus falou como ia ser o meu casamento, Deus falou do meu vestido, Deus falou dos docinhos, Deus falou de detalhes. E eu fiquei ali esperando, eu esperei 9 anos em santidade, esperei 9 anos em Deus até que se cumprisse a promessa do meu casamento. Eu não sei quanto tempo, o que me sustentou esses 9 anos? Tive minhas crises, tive meus dias de dúvida, tive os meus dias de solidão. Tinha dia que a minha caminha de solteiro era tão grande e tão vazia. E eu ficava me sentindo tão sozinha e triste. Mas eu esperei 9 anos. O que me sustentou esses 9 anos? A fé. Eu tinha uma palavra e eu decidi acreditar nela. Ela foi o meu fundamento. Quando começou todo o mistério de casamento na minha vida, qual que era o sinal? Tinha que ser de acordo com a palavra de Deus. Como é que eu sei que algo vem de Deus para mim? Como é que tu sabe que algo vem de Deus para ti? Como é que tu sabe que algo vem de Deus para ti? Porque está de acordo com a palavra dele. Qualquer coisa que vier para você, qualquer proposta, qualquer ideia, qualquer plano, qualquer coisa que vier para você que não estiver de acordo com a palavra, duvide. Não se joga. Porque Deus não faz nada fora da palavra dele. Nada. E a nossa fé precisa estar justamente nesse lugar, que é a palavra de Deus. E aí a gente vai, se você for ler depois o livro de Hebreus em casa, ele vai dando exemplos ali, a galeria dos heróis da fé que a gente fala, né? E ali ele dá um resuminho sobre cada um, o que cada um enfrentou, o que cada um lutou, o que cada um venceu pela fé. E aí você vai ver que abriu o Mar Vermelho, derrubou as muralhas de Jericó, abriu o Jordão e tantas outras coisas. O Golias, né? Davi derrubou ali o gigante e tantas outras coisas. Como que tudo isso aconteceu? Por intermédio da fé. Então a fé é a resposta para tudo o que acontece de sobrenatural nas nossas vidas. Tem coisa que não tem explicação. Tem fé. Você diz assim, como é que você conseguiu? Não sei, eu só acreditei quando Deus falou. Eu só tive fé, eu criei. Deus falou, eu criei. Caminhei firme nessa palavra, não duvidei, não desisti. E aconteceu como Deus falou. Então a fé, muitas vezes, na maioria, para não dizer todas, ela é inexplicável. Ela é inexplicável. Como que uma pessoa que está na beira da ponte, pronta para se jogar, não consegue fazer aquilo? Porque alguém que teve fé disse, Deus, não deixa. Deus. E creu na sua oração. Creu no Deus a quem ele orou. Quando chegou lá, conseguiu salvar aquela vida. Tudo se move pela fé. Estava me lembrando de Pedro, quando Jesus aparece naquela tempestade sobre o mar, e os discípulos ficam apavorados, achando que é um fantasma. Eles ficam morrendo de medo e assustados. De repente alguém grita, é o Senhor. E aí o Pedro diz, se és tu, manda-me ir contigo. E Jesus diz, vem. E ele vai. Doido, corajoso, cheio de fé. E ele vai andando sobre aquela água e ele chega bem pertinho de Jesus. E ele teve fé para chegar até Jesus. Mas ele não teve fé para permanecer. Porque quando bate o vento, meu Deus, que forma isso aqui. Ele se distrai com o vento e ele fica com medo.
e aí ele afunda. Sabe, muitas vezes a gente tem fé para chegar em Jesus. A gente tem fé para aceitar Ele e começar uma caminhada. A gente tem fé para vir num culto. A gente tem fé para começar. Mas às vezes no caminho a gente perde a fé. Como é que Pedro tem fé para sair do barco, pisar em cima do mar? Ele tinha certeza que ele não ia afundar, senão ele não teria pisado. Quem aqui ia fazer uma coisa dessa? E olha que eu me considero bem crente, eu já tive muito milagre por causa da minha fé. Mas não sei não. E ele tem fé para tirar o pé do barco, pisar naquela água. Ele tem fé para aquilo. Ele tem fé para andar em cima daquela água. Até onde Jesus estava. Quando ele está ali com Jesus, ele não tem fé para permanecer. Pô, ele chegou até ali. A parte mais difícil era sair do barco. Um lugar seguro. Que eles estavam ali se protegendo da tempestade. A parte mais difícil ele tinha conseguido. Como é que ele não conseguia permanecer? Ele chegou até ali. Era só ele ficar ali onde ele estava. Olhando para Jesus. Estou aqui, não vou nem respirar. Mas eu vou ficar aqui. Teve fé para chegar, mas não teve fé para permanecer. O primeiro vento que bateu distraiu ele. E a gente faz isso. Às vezes a gente tem fé para ir, mas no caminho começa a bater um vento, começa a vir uma opinião, começa a vir uma crítica, começa a vir um problema, as coisas não dão certo como a gente gostaria, muitas vezes, e isso abala a nossa fé. Ué, mas tu vai se abalar por causa do que tu tá vendo? A tua fé não é em cima do invisível? A tua fé não é em cima de uma palavra? Fica com a palavra, fica com Jesus. Permanece. Não arreda o pé. Que é uma palavra bem propícia para hoje. Não arreda o pé. Fica exatamente. Tu teve coragem para chegar até aqui? Agora tu fica. Tu teve coragem para renunciar tudo que tu renunciou para chegar até aqui. Tu teve coragem de se entregar. Tu teve coragem para tanta coisa para chegar até aqui. Agora tu vai ficar. Tu permanece. A mesma fé que te trouxe até aqui tem que te sustentar. Para que você possa continuar a sua caminhada. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus, que coisa tremenda isso. É por isso que o diabo luta contra a nossa fé. Ele lança setas na nossa mente. Pensamentos de incredulidade. Pensamentos de desistência. Pensamentos de derrota. Pensamentos de fracasso. Pensamentos de inferioridade. De comparação, mas a gente fica olhando para o outro que já conquistou. E tu diz, por que para mim não? A fé dele é melhor que a minha? Às vezes ele teve mais fé do que você, realmente, por isso ele chegou mais longe. Mas não quer dizer que não vai chegar para você. Os discípulos disseram, Senhor, aumenta a nossa fé. Então o diabo luta, ele luta contra a nossa fé. Ele quer nos esfriar na nossa fé. Ele quer que a gente se torne descrente, mesmo estando dentro de uma igreja. Ele não quer te tirar do ambiente gospel, evangélico, da igreja, dos cultos. Ele quer que você se acomode, que você se esfrie e que você comece a duvidar daquela palavra, daquela oração. Que você comece a duvidar se é aquilo mesmo. Acho que eles estão falando só para motivar. Ele começa a lançar dardos na nossa mente, pensamentos intrusos que vão entrando, que vão invadindo a nossa mente e que vão contaminando a nossa fé. Não aceite isso. Não aceite. Interessante, né? Eu estava assistindo a The Chosen
E tem a última temporada que lançou agora. E tem uma cena que é a última ceia, né? A Santa Ceia, a última ceia que Jesus faz com os discípulos antes dele ir para o Getsemane. Antes dele ser preso e crucificado e tal. E ali tem a cena da última ceia, é muito forte, assim, sabe? A forma como eles interpretam a Bíblia. E aí Jesus fala ali para os discípulos, eles vão me prender e vai dar ruim. Vocês não vão me ver mais. E Pedro fica na cena, né? Pedro fica alterado. Diz, não, Senhor, eu vou contigo até a morte. E Jesus diz para ele, Pedro, o diabo pediu para peneirar a tua alma. O diabo pediu para te peneirar. Eu intercedi por ti. Jesus falando para o Pedro, para que tu não perca a fé. Aquilo fez assim, Quantas vezes eu já li isso na Bíblia? Mas aquilo saltou. Jesus não intercedeu por nada pela vida do Pedro, a não ser que ele não perdesse a fé. Porque a pessoa, ela pode perder muitas coisas na vida dela. Mas se ela conservar a sua fé, ela se levanta de novo. A pessoa pode ter um negócio próprio, uma empresa, de repente aconteceu um problema, falir. Se ela tem fé, ela se levanta. A pessoa pode ter o que for. Se ela tiver fé, ela se reergue de qualquer situação. Por isso Jesus disse que intercedeu para que Pedro não perdesse a fé. Porque se o Pedro perdesse a fé, ele perderia tudo. Porque a fé, o crer, é essa esperança, é esse combustível que faz a gente levantar todo dia. Não, hoje vai dar certo. Hoje vai dar. Hoje vai dar. Ontem não deu, mas hoje vai dar. Hoje não deu, mas amanhã vai dar. E é esse combustível que faz a gente continuar, que faz a gente prosseguir. Amém? E eu quero compartilhar Lucas 22, para a gente entender esse contexto. Lucas, o capítulo 22. E o verso 31 e 32. Que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Meu, que forte isso aqui. Jesus falando, entretanto, roguei por ti, para que a tua fé não se esgote. Outras traduções dizem, para que você não perca a fé. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Diga para quem está do seu lado. Não perca a sua fé. Não perca a tua fé. Não perca a sua fé. Não deixe que nada roube a promessa de Deus que foi plantada dentro de você. Mesmo que seja impossível. Os possíveis são para nós, mas os impossíveis são para o nosso Deus. Aleluia. Mesmo que seja impossível, para Deus não existe nada que seja impossível. Amém. Uma mente cheia de si mesmo se fecha para a fé. O que nos impede de crer muitas vezes? A nossa própria mentalidade. Estarmos cheios da nossa própria razão. Estarmos cheios dos nossos argumentos. Estarmos cheios das nossas teorias. Isso muitas vezes rouba a nossa fé. Isso muitas vezes nos fecha para a fé. Não nos deixa crer. A nossa crença fica limitada. Porque estamos muito cheios de nós. Mas quando a nossa mente se esvazia de nós e se enche da palavra de Deus, se enche das promessas de Deus para as nossas vidas, então a nossa mente ela se abre para crer.
E se você crer, você vai ver a glória de Deus. Foi o que Jesus disse para as irmãs de Lázaro. Se creres, verás. Não lembro se foi para Marta ou se foi para Maria. Mas para uma delas, Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Então não deixe que nada roube a sua fé. Não deixe que nada abale. Tem dias que a gente está um pouco mais fraco na fé, que a gente está desanimado, porque essas circunstâncias vêm para nos abalar. Mas é nesse dia que você precisa se lembrar da palavra de Deus. Buscar nele a sua força e se manter de pé. Porque a nossa fé é o nosso fundamento para tudo o que nós fizermos. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu quero finalizar dizendo isso. Permanecer faz parte da fé. Desistir faz parte da incredulidade. Permanecer faz parte da fé. E desistir faz parte da incredulidade. Sabe o que a Bíblia fala? Que nós não somos daqueles que retrocedem. Não somos daqueles que desistem. Não somos daqueles que olham para trás. Pelo contrário, nos esquecemos do que ficou para trás e prosseguimos para o alvo. Amém? Amém. Glória a Deus. Diga comigo, permanecer faz parte da fé. E desistir faz parte da incredulidade. Nunca se esqueça disso. Amém? Amém. Para que você decida permanecer como alguém que crê. Acredite nas promessas, creia. E se você precisa de fé, busque mais palavra. Se está faltando fé, é porque está faltando palavra. A fé vem pelo ouvir. E o ouvir da palavra de Deus. Amém. Então, quando eu ouço a palavra de Deus, eu recebo fé. Então, se está faltando fé, é porque está faltando palavra. Quando você está meio incrédulo, meio descrente, pode ir para a Bíblia. Está faltando leitura, está faltando devocional. Está faltando trazer aquela chama da promessa de volta. Amém? Amém. E receba esse ato profético que a gente fez hoje aqui. Amém. Não vai faltar luz no teu altar. Amém. Não vai faltar luz no altar do teu coração. Não vai faltar luz da palavra de Deus na sua vida. Não vai faltar. Você recebe isso? Você recebe essa palavra? Diga, não vai faltar. Não vai faltar. Ah, diga mais forte. Não vai faltar Não vai faltar. luz Luz no meu altar. no meu altar. Amém? Amém. Glória a Deus. Então nós vamos orar agora. Fique de pé. E nós vamos orar em cima dessa palavra. E você vai pedir isso para o Senhor. Que nessa noite o Senhor remova toda a incredulidade. Que nessa noite o Senhor remova todas as setas de desistência, de derrota. Que nessa noite o Senhor remova todos os ataques da nossa mente que querem fazer a gente parar, paralisar. Que o Senhor nos dê estratégia de fé. Que o Senhor nos dê estratégias de fé. Fé para chegar até Jesus, mas também para permanecer. Fé para continuar a caminhada que nós começamos. Sim. Nós decidimos crer, Senhor. O Senhor pode fazer o impossível na nossa casa, na nossa família, nas nossas finanças, na saúde, nos relacionamentos, no emocional, na igreja do Senhor. O Senhor pode fazer o impossível neste bairro, nessa família. Nós entregamos essa noite o medo, nós rejeitamos essa noite o medo, a incredulidade, as inseguranças, as incertezas.
musiquinhas que o Noah escuta, do 3 palavrinhas, né? E aí, geralmente, quando a gente não assiste, eu coloco para tocar e a gente fica lá em casa, né? Fazendo as coisas, escutando as musiquinhas. E tem um que ela fala... alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, para ouvir de Cristo a voz. A música fala assim. E aí, eu por acaso estava assistindo. E aí, quando Jesus está ligando, no videozinho assim, Jesus está ligando para a pessoa, né? E ela está atendendo, alô, alô. E o telefone é a Bíblia. É a Bíblia que fica tocando. E a pessoa vai, alô, alô, para ouvir de Cristo a voz. Eu disse, meu Deus, claro, é assim como que eu vou ouvir a voz de Cristo. Ouvindo a sua palavra. Nunca se esqueça. Quando está faltando fé, corre para a palavra. Se está faltando fé, é porque está faltando palavra. Em nome de Jesus, que o Senhor nos fortaleça nisso, que o Senhor cede essas palavras no nosso coração. E não se esqueça, permanecer é fé. Desistir é incredulidade. Não desista, permaneça firme no lugar da promessa, até ela se cumprir. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor esse tempo, te agradecemos por este culto, pela tua palavra, que é o combustível da nossa fé. Nos perdoa, Senhor, todas as vezes que faltou luz, que faltou revelação, que não fomos cuidadosos em praticar a tua palavra, e por todas as vezes que deixamos a incredulidade encher o nosso coração. Que nesta noite o Senhor transforme a nossa mente de uma forma completa através dessa palavra. Que ela fique presa, selada na nossa mente, no nosso espírito, Senhor, no nosso interior. E nós venhamos sempre renovar a nossa fé na tua palavra. Não seja só uma fé para chegar até o Senhor, mas seja uma fé para permanecer no lugar da promessa até que ela se cumpra. Nós declaramos a bênção do Senhor sobre as famílias e os lares que estão neste lugar. Declaramos proteção, livramento, força, fé, coragem, portas abertas e os milagres extraordinários que só o Senhor pode fazer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Em nome de Jesus. E até a próxima terça-feira.